Olá, olá! Se aconcheguem porque uma nova sessão do clube está começando. Eu sou a Mia Moza. E eu sou a Ana Onofre. E esse é o Clube dos Excêntricos. A série da Netflix de 2020, A Maldição da Mansão Bly, uma antologia de terror de Mike Flanagan, ganhou a atenção do público tanto quanto sua antecessora, A Maldição da Mansão Hill. Há menos fantasmas nessa temporada e nenhuma figura misteriosa tão singularmente perturbadora quanto a moça de pescoço torto de Hill House. A Mansão Bly não se preocupa tanto com jump scares, seu terror é mais lento e cresce gradualmente até seus momentos finais. E pior, o medo vai além da temporada. Inspirada na obra A Volta do Parafuso, de Henry James, de 1898, a história conta sobre uma casa velha e sinistra em Texas. Quando a narradora do livro, uma jovem sem nome, chega pela primeira vez como a governanta de duas crianças angelicais, mas tragicamente órfãs, tudo parece ótimo. Só que logo, ela se convence de uma presença malévola na mansão. O Mike Flanagan pega elementos da obra original do James, a casa assustadora, crianças sinistras, fantasmas de coração partido, e os leva a uma história nova, atual e mais sensível. A história original é tão subjetiva que até hoje não há um consenso sobre o que o autor realmente pensava sobre a protagonista. Uma governanta sem nome é contratada para cuidar de duas crianças órfãs. O tio, que virou tutor das crianças, não quer contato com elas. A gente não sabe exatamente o motivo, mas sem levar isso em consideração, tudo é perfeito. As duas crianças são adoráveis, até que tudo muda. Primeiro, porque quando ela chega na casa, só há uma garotinha, a Flora, que é perfeita. Só após um tempo, o irmão da garotinha volta pra casa, o Miles, que foi expulso de um internato. Antes dessa governanta atual ir pra mansão, havia uma outra em seu lugar, que morreu. A governanta atual não sabe muito sobre a sua antecessora. Na verdade, ela sabe muito pouco sobre a casa, e aí ela fica tentando juntar pedaços da trama pra montar uma história que faça sentido pra ela. A antiga governanta tinha um caso com um cara que era tipo o chofer da casa. Ele também parece que tá do outro lado do véu da vida, se é que vocês me entendem. O cara não parecia boa praça, e a presença desse casal paira sobre a mansão, talvez até influenciando as crianças. A governanta começa a ver fantasmas e sente que uma das crianças está possuída, sendo tomada pelo fantasma do chofer. Só que apenas ela vê essas coisas. E assim, uma observação importante é que ela é super religiosa. No livro, há uma insinuação de que o casal de empregados, eles eram meio que libertinos, inclusive na frente das crianças. Daí que a governanta se convence que aquelas crianças estão sim sendo influenciadas pelos dois, principalmente quando o Miles começa a fazer umas birras e umas brincadeiras estranhas. As crianças começam a adoecer, a pirarem com a pressão que a governanta faz em cima deles. Inclusive, ela pressiona tanto o Miles que ele morre, de susto. Ou pela influência maligna dos fantasmas. A gente não sabe. O debate do livro fica em: existe fantasmas? Ela tava ficando meio doida? É um livro sobre repressão sexual? Ela ficou tão sobrecarregada pela pressão de cuidar das crianças que ela surtou? De alguma forma, parece que a governanta quer provar pro tio das crianças que ela é uma grande salvadora. E quando as crianças param de gostar dela, porque ela tá pressionando tanto essas crianças, dizendo que, olha, vocês estão sendo influenciados, nananana, que parece que a mulher pira, que ela deixa tudo escapar. Ela perde tudo. Ela não pode mais ser a salvadora das crianças e vai ter que assumir pro tio delas que ela é inadequada, incapaz. E o autor da obra não explica nada pra você. É a sua leitura do que tá acontecendo. Ele não vai bater o martelo de forma alguma. Porém, vocês já devem ter entendido que essa não é a história da série. Essa é a história do livro. Agora a gente vai dar um panorama do que a série conta. Danny Clayton, Victoria Pedretti, chega à mansão Bly na Inglaterra nos anos 80. E ela é uma au pair americana. A Danny tá tentando ser contratada pelo tio da Flora, Amelie Bay Smith, e do Miles, o Benjamin Answorth. E durante essa entrevista de emprego, pra ela ser a babá, a governanta das crianças, ela é questionada do porquê dela querer esse emprego, que é numa mansão no interior da Inglaterra, onde essa jovem vai ficar afastada da sociedade em plenos anos 80, onde ela poderia estar farreando em Londres, onde ela não vai conseguir encontrar um pretendente, ela vai ficar sozinha lá naquela mansão, em vez de viver numa cidade europeia próspera, cheia de oportunidades sociais e profissionais. E questionada sobre isso, ela não explica nada, mas a gente sabe que tem um trauma ali atrás. Quando a Danny chega de fato na mansão,
mansão, ela fica estonteada. Lá, todos eles vivem de forma perfeitamente esplêndida. Na mansão, com a governanta Hannah Grosse, que é a Tanya Miller, a jardineira Jamie, que é a Emilia Ave, e o chefe de cozinha Owen, que é interpretado pelo Raul Coley. Como descobrimos no decorrer da série, por meio da sua atração e o relacionamento da Dani com a Jamie, que é a jardineira, a gente consegue perceber ali que a Dani, ela é homossexual ou bissexual. E parte da hesitação dela de abraçar a orientação sexual dela decorre da reação punitiva que ela recebeu após a sua primeira tentativa. Poucos minutos depois de romper o seu noivado, com Eric, que era o noivo e o seu melhor amigo, ele fica super bravo com ela, sai do carro e ele é imediatamente esmagado por um caminhão que estava passando ali. O brilho dos faróis reflete nos seus óculos de grau e daquele dia em diante, a Dani é então assombrada pela imagem fatídica desse último momento. Nosso primeiro vislumbre desse fantasma é chocante, em parte porque ele é meio um espectro visto apenas em espelhos, e em parte porque ele tem olhos amarelos brilhantes. Mas ele é mostrado com tanta frequência nos primeiros 4 episódios, antes que a gente tenha uma ideia do que ele seja, que a explicação que acontece no 5º episódio é uma grande decepção. Sim, a experiência é horrível, mas o namoro dela e o término é apresentado tão rápido que não dá tempo de criar um impacto. E o afastamento dela por conta do trauma faz com que haja uma barreira entre o espectador e a personagem. A Jamie, que é a jardineira, ela é durona, legal e adora plantas, mas se a atriz não fosse tão boa, mas tão boa, talvez a gente não comprasse tão rápido o romance dela com a Dani, porque pouco se fala dela. Ao momento de revelação da personagem, de quem ela realmente é, mas é como um corte na narrativa ao invés de ter sido espalhado pelos episódios. O personagem do Owen é encantador, mas ele também é apenas um cara legal, e outra vez o ator é tão bom que você sente que conhece ele, mas você não sabe muito sobre ninguém da casa, e as crianças estão ótimas, e elas são muito assustadoras. Elas talvez sejam as personagens mais bem aprofundadas, porque você tem tempo de ver o que elas podem fazer, mesmo sem conhecer elas, porque você também não sabe tanto sobre. Os outros personagens da casa, eles são muito legais, mas eles não são profundos. Sim. O tio Henry e o fantasma dele, sinto muito, assim, não me causa muito espanto e não me gera muito susto. Aquele fantasma me irritou extremamente. E eu acho que a personagem que eu sinto mais falta de conhecer e saber mais dela é a Hannah. Então, a Hannah é uma personagem que ela é riquíssima, super interessante, só que ela não é profunda. Você sabe que ela é rica, você imagina que ela tenha um passado, você imagina que ela seja extremamente profunda, mas mostra-se pouco dela. Exato. Você sabe que ela teve um marido, que terminou com ela. A vida dela é o marido, basicamente. O episódio dela é muito impactante, mas não diz muito também. O Owen, você sabe que ele tem uma mãe e não diz muito mais sobre ele. E eu tô falando isso pensando que vocês já assistiram A Maldição da Mansão Hill, onde todos os personagens são extremamente aprofundados. O tempo do Miles na escola, onde ele resmunga sobre encontrar chaves e versículos bíblicos sobre porcos suicidas, não faz sentido até muito, mas muito tarde. E se essa entrega mais tarde fosse altamente satisfatório, tava tudo pago, mas não é altamente satisfatória. Peter Quint e Rebecca Jessel, o chofer e a ex-au pair, que já estiveram na mansão um dia, não criam toda a conexão que a gente espera deles para que esse amor viva além da morte, mas há algo bem melhor para a trama. Não é sobre amor, é sobre obsessão, o que é bem mais atual do que a própria trama original, e é apresentado com maestria. Peter é capaz de matar para não se sentir sozinho. Os primeiros episódios da Mansão Bly definem a premissa rapidamente, enquanto uma crescente sensação de pavor é distribuída de forma implacável, mantendo-se fiel à forma que foi estabelecida lá em Hill House. O Flanagan esconde os seus fantasmas em cantos sombrios e longos corredores, e você fica procurando. Enquanto a cronologia altera entre os dias atuais e flashbacks, cada fragmento do passado promete outra peça no quebra-cabeça. A série é eficaz em criar atmosfera, como nas primeiras cenas com a Flora, que aparece estar olhando para cima do ombro da Dani para algo que ninguém mais parece ver. A série não aposta no terror escrachado, mas sim na tensão silenciosamente crescente. E isso é um detalhe que na fotografia fica muito nítido, porque essa atmosfera vai criando esse incômodo o tempo todo. Parece que tem uma luz muito forte que fica entrando no nosso olho o tempo todo, ou as cenas estão muito escuras. E isso gera até um desconforto. Eu acho que é uma tentativa de criar uma aura fantasmagórica que o Flanagan sempre consegue.
Um ponto que talvez possa desviar a atenção da série e o interesse da trama principal é a introdução dos personagens. E não é necessariamente as apresentações deles, mas o aprofundamento superficial em cada um deles. Porque a inserção de tramas extras exploradas na história, que fazem um pano de fundo ali da história da Dany, como o casamento da Hannah, como a mãe do Owen, vários interesses amorosos e assim por diante. As histórias que acabam sendo apresentadas aos poucos entre os episódios, que não são, na verdade, a história da Dany, mas são as histórias das outras pessoas que estão na casa, elas podem acabar murchando o clima da série. Pra mim, pelo menos. Por quê? Por exemplo, muito massa o episódio da Hannah. Eu gosto dela, mas eu queria que então tivesse aprofundado de verdade nela. Não se aprofunda de verdade nela e sai da história da Dany. Então eu não me aprofundo nem na Dany nem na Hannah. O Peter Quint. Eu não sei nada da mãe dele, eu não sei nada dele. Eu acabei de sair da série sem saber quem ele é, mas tem vários momentos dele. Por que não aprofundou de verdade nele, sabe? E um exemplo muito bom de um episódio que é totalmente aprofundado na personagem é o episódio da Viola, que aí sim pega um episódio inteiro e falam sobre aquela personagem do início ao fim. Você sai conhecendo ela. E os outros personagens você não conhece tanto assim. E, infelizmente, acontece isso várias vezes durante os episódios. E acaba afrouxando o elástico de tensão. O episódio 8, ele mergulha na história de fundo da misteriosa Dama do Lago. Até então, nós havíamos matado o Peter Quint e arrastar o corpo dele pela água. Mas isso é tudo. Isso é tudo que a gente tinha visto até então. Ela é uma figura central e assustadora que, como seus companheiros fantasmas sem rosto, não tem nome por algum motivo. Seu episódio em preto e branco conta tudo, e não apenas sobre a mulher anteriormente conhecida como Viola, que é interpretada pela Kate Siegel. Obviamente, o episódio explica de onde vieram todas aquelas pegadas e lameadas que aparecem na casa, e várias outras coisas estranhas que acontecem por ali. Porém, esse episódio também conta um pouco mais. A Viola reside ali na mansão Bly desde os seus primórdios. Ela foi morta pela sua irmã e ela foi esquecida pela própria filha. E desde então, ela mesma já não tem mais memória de quem ela é. Então, tudo que ela pode fazer é ter uma espécie de memória muscular, que faz com que ela repita um padrão de comportamento todos os dias. Ela regularmente se levanta do lago nas primeiras horas da manhã e entra na casa procurando pela filha, mesmo que ela nem se lembre de quem é a filha. Ela nem ao mesmo lembra o que ela tá procurando. Ela simplesmente repete o movimento. A imagem prolongada do nome da Viola no chão da igreja também faz mais sentido agora, depois desse episódio. Assim como a fixação do Miles com as chaves. E por que faz sentido? Porque o nome da Viola está na igreja, porque ela foi enterrada lá. E a chave tem a ver com a chave do baú, se é que vocês estão me entendendo, quem assistiu. E também tem a outra explicação, que é o Peter dizendo que as chaves são os segredos para conseguir a ajuda das pessoas. Na verdade, era só um jeito dele explicar a chantagem, mas a criança não entendeu. E o ponto fraco das pessoas, né? Chantagem e ponto fraco. Tem muito a ver como uma criança interpreta o que um adulto diz, né? Porque essa chave pode ser a chantagem, mas também pode ser a chave do baú da Viola. Então esse episódio ele acaba explicando muito para além da Viola em si, da Dama do Lago, mas também das coisas que tinham ficado subentendidas sobre o Miles, sobre versículos, sobre o comportamento das crianças, sobre até a Flora esconder a bonequinha. Por que a Flora não quer que a Dany ande na casa durante a madrugada? Sim. Então, assim, esse episódio é muito massa, porque ele se desvia da trama principal pra te contar uma coisa que realmente vai montar o quebra-cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que teria sido mais interessante se a gente fosse conhecendo a Viola no decorrer dos episódios e não assim, beleza, começa um episódio aleatório sobre uma outra coisa e se dedica só a ele. Ele podia ter sido mais espalhado pela série inteira e a gente ia entender melhor e entender do mesmo jeito. Então, eu acho que o que tentaram fazer com a Dama do Lago foi o que tentaram fazer com a mulher do pescoço quebrado em Hill House. As informações eram dadas pelos episódios, aí você conseguia montar quem aquela pessoa era lá no final, e aí você ficava impactadíssima quando descobria. E nesse caso não, porque a Viola não é importante, na real. Se você for pensar, no roteiro, ela não é tão importante assim. Sim. Ela é só ela é a criatura que anda lá, pronto. Ela não é tão importante. A garota do pescoço quebrado era extremamente importante. E eu acho que aí elas não conseguem ter o mesmo efeito. Mas também não é pra ter o mesmo efeito, tá? Tudo bem. E também é importante notar que os versículos bíblicos discutidos pelo sacerdote, que é do professor do Miles no internato, lá no episódio 2, sobre Jesus expulsando um demônio de um homem e a manada de porcos que se afogam, também se conectam à história principal, pois ela prenuncia o destino da Viola, bem como o que acontece com
a Rebecca e eventualmente com a Dany. A Mansão Bly fala sobre memória, permanecer presente mesmo quando não se está mais lá. Depois que a Viola descobre que vai morrer, o que mais importa pra ela é que a filha lembre de quem ela é. A Viola dá um tapa na irmã, a Perdita, quando pensa que ela tá sendo substituída. E o fantasma da Viola mata a Perdita, quando ela abre o baú de lembranças que era destinado pra filha. Da mesma forma, o tio Henry mantém distância da Flora e do Miles por conta das memórias e mágoas passadas. Então é tudo sobre permanecer presente, mas também não saber lidar com a presença daquilo que se foi. E eu fico me perguntando muito, se não fosse a Perdita a abrir o baú da Viola, será que a Viola saberia lidar? E se ela tivesse, o fantasma dela tivesse matado a filha dela? Eu fiquei até me perguntando isso depois. Poderia ter dado um outro resultado se ela nunca tivesse sido provocada daquela forma, né? Sim. E o ato final da Dany é muito bonito. Principalmente a morte trágica e como a Jaime honra suas memórias nos dias atuais, que os dias atuais é 2007, no caso. Nos anos 80, a Dany salva a Flora de se afogar no mesmo lago que consumiu a Viola e a Rebecca e o Peter, convidando o fantasma da Viola para entrar dentro dela. E isso libera o resto dos fantasmas da mansão para poderem descansar em paz. Mas também vai se tornando um fardo cada vez mais e mais pesado para Dany, porque a Viola permanece adormecida dentro dela por anos. E isso permite com que a Jaime e a Dany viajem para os Estados Unidos, abram um negócio lá e vivam juntas. Mas assim, depois desses anos, a Dany começa a ver a Viola em reflexos, nos espelhos, na água, e as memórias do passado provam ser demais para ela. Ela não consegue aguentar e ela entende que o momento dela partir está chegando. Então ela pega e retorna para a Mansão Bly e se afoga no lago e tranca o espírito da Viola lá com ela. E desse jeito, ela evita que futuros inquilinos tenham problemas semelhantes e que o fantasma da Viola vai lá e pegue eles. A alegoria mais clara pro destino da Dany é a depressão. Embora, obviamente, tenham outras interpretações. Alguém poderia argumentar que a tensão da sua vida até agora, com tanta culpa e tanta morte, por exemplo, o noivo dela ter morrido daquele jeito trágico e tudo mais, criou uma barreira impermeável pra felicidade. Ou a gente também pode ver a Dany como alguém tentando lutar contra um transtorno mental que não foi tratado. Algo que sempre fez parte da vida dela, mas que talvez esses eventos tenham, sei lá, agravado mais, piorado tudo. A série parece que quer trazer uma mensagem de que a gente deveria honrar as nossas vidas enquanto ela ainda tá acontecendo, em vez de simplesmente tentar estender demais a vida a todo custo, simplesmente pra manter algo respirando. A Jaime, por exemplo, tá de coração partido e, tadinha, ela tá toda transtornada, mas ela passa a entender que a melhor maneira de valorizar a sua parceira é lembrar do tempo que as duas habitaram no mesmo lugar juntas, é honrar o tempo que elas já passaram juntas. E a Jaime fala muito pra Dany, né? Então vamos viver um dia de cada vez. E a gente tem um contraponto da Rena, por exemplo, que ficou esperando esse momento chegar de poder viver a vida e ela não teve tempo de viver, né, antes de morrer. E nem permitiu que o Owen vivesse com ela. A maioria de nós tem medo da morte. E a gente acaba reagindo a esse medo, tentando garantir que nós seremos lembrados muito depois de partirmos. E a gente vê esse objetivo ser eliminado pelo tempo e é difícil de lidar e amplia a importância da memória, da história e da identidade. Tanto enquanto você está vivo, quanto para os seus entes queridos depois da sua partida. Ninguém quer se sentir substituível ou insignificante para as outras pessoas, principalmente para as pessoas que realmente importam pra gente. Mas algumas pessoas, como a Dany, não temem a morte. Não é um aplauso ao suicídio de forma alguma, mas a Dany aprende a deixar ir. Lógico que a gente tem que levar em consideração a trama da série, onde ela tá possuída e coisas do tipo. Ninguém tá falando que é pra parar de lutar e simplesmente deixar ir, mas no contexto dela, ela entende que ela precisa deixar ir. Porque senão ela vai acabar literalmente machucando pessoas que ela se importa, né? Porque ela tava ali tendo instintos para machucar a Jaime, que é a pessoa que ela mais amava na vida. E infelizmente a Mansão Bly perde o que a obra original tem de melhor, que é a ambiguidade, e que realmente acaba sendo o ponto fraco da série. Muito do terror que surge ao ler A Volta do Parafuso vem da narração, que é muito pouco confiável. Existem espíritos malévolos assombrando aquela casa de campo, ou são produtos fictícios de uma mente que é muito frágil. A questão da sanidade da governanta paira sobre o livro como um espectro. O fato de que ninguém no livro, exceto o narrador, testemunhar um fantasma, aprisiona a governanta e o leitor em um poço de isolamento. E nada disso aparece e é sustentado na série. O Flanagan deixa tudo muito claro. Não há lacunas para se preencher. E tudo bem, a série é deliciosa,
deliciosa, ela é assustadora, ela é doce, mas deixar espaço para que as pessoas criem as suas narrativas na história, pra mim vai ser sempre um ponto alto. E essa temporada não tem muito disso. Tá tudo muito explicadinho nos seus mínimos detalhes. E pra mim isso perde muito. Porém, a Dany e a Jenny, elas são o ponto alto de qualquer coisa na série. Isso já ganha meu coração. E a Flora, perfeitamente esplêndida. E como a Mia disse, é realmente uma série deliciosa. No meu ponto de vista, não é uma série pra se maratonar. Ela é uma série boa pra você ir assistindo ali 1 episódio, 2 episódios por dia. E eu que sou acostumada a maratonar séries, tive um pouco de dificuldade, porque você tenta forçar a assistir muito, mas ela não te pede isso. O ritmo da série te pede pra você ir saboreando ela aos poucos. E é só uma opinião bem inocente aqui. Não levem a mal, mas A Maldição da Mansão Hill ainda é muito melhor. E tudo bem, elas são bem diferentes, mas se for pra fazer um comparativo, eu prefiro a Mansão Hill por conta das lacunas que ela te deixa preencher. Olha, pra terminar essa sessão com chave de ouro, eu vou indicar Os Inocentes, de 1961. Assiste e conta pra gente o que vocês acharam, porque é uma delícia também. Um beijo e a gente se vê na nossa próxima sessão, que é terça-feira, às 5 horas da tarde. Até lá! Até!